Olá pessoal, sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo conteúdo de memória para os canais do Grupo à Tarde. Eu sou Priscila Dória, jornalista e repórter do Grupo à Tarde. Nós estamos aqui na sessão Cybercultura do Projeto REC. Na verdade, sessão de volta, porque a gente teve um período extenso aí de conteúdo muito especial do REC. Primeiro, a comemoração dos 45 anos do CEDOC à tarde, que é onde se baseia todo o nosso conteúdo, tanto do REC como da coluna Tarde Memória. E agora a gente está retomando o REC no seu formato original, então a gente está aqui na sessão Cybercultura. Nessa sessão a gente aborda todas as produções, porque hoje não tem nada que não vá ser discutido nas redes sociais. Então a gente aborda literatura, quadrinhos, cinema, filme, série, novela, televisão e streaming, principalmente. Então, Priscila, o que é que a gente tem hoje para destacar? Hoje a gente vai falar de um filme lançado no ano passado na Netflix chamado Anikulapo, um filme nigeriano que, inclusive, na época e ainda hoje dá o que falar. Pois é, ele faz parte do que a gente conhece como Nollywood, que é a produção muito intensa do cinema nigeriano. E a história, né, uma sinopse aqui sem muito spoiler, é a seguinte. Temos Sarou, que ele trabalha como tecelão, que ele vai para a cidade de Oyo para tentar a vida, ver se consegue algum trabalho lá, fazer o jogo dele e tal. Ele faz amizade com umas pessoas, com uma mulher que tem... Porque assim, você tem que entender, gente, que Sarou é uma pessoa que conquista todo mundo naquela cidade. É uma coisa incrível, todo mundo fica oriçado com ele. Inclusive, o ator é belíssimo. Sim, inclusive isso. Não é muito esforço. Não precisa de muito esforço. E aí, o que acontece? Ele consegue um trabalho para fazer as roupas, as vestes das rainhas do rei. E rainhas no plural, ele tem 29. São 29 esposas. Nessa coisa de vender, mostrar os tecidos e tudo mais, ele fica interessado por, vou dar uma olhada aqui porque o nome dela é difícil de lembrar, Arolake. Arolake, coincidência ou não, é uma das mais jovens rainhas e é a preferida do rei. Mas tem um detalhe, né? Ela é a única que não consegue dar filhos. Exatamente. E aí, inclusive, o filme mostra isso, essa coisa que tem entre elas e a tensão entre ela e as outras rainhas. Porque ela é a preferida, mas não pode dar o filho, e isso rola muita crítica, muita competição e muita crítica por parte das outras rainhas pelo rei preferir ela. Porque assim, cada noite o rei tem que passar com uma delas. E às vezes ele fica pulando uma rainha assim, não, vou ali, e vai se encontrar com a Arolake, porque ela é outra que é maravilhosa na série. E, enfim, depois disso, quando eles começam a ter um romance, né? E isso tudo tá na sinopse, viu, gente? Não é muito spoiler, não. Tá tendo um romance, descobrem, ele é apedrejado, e quando ele tá quase morrendo, o que acontece? Bom, aparece a ave, que faz a passagem, que me parece que é o nome da ave, o nome do filme. E aí ela espanta, porque eles fogem juntos, ela espanta a ave, e aí quando a ave voa, ela deixa cair a cabaça. Exatamente. E é essa cabaça que dá o poder de ressuscitar os mortos. Então, o poder passa para ele, de ressuscitar os mortos. E aí é que começa realmente o processo de ação do filme. E tem um detalhe, o filme segue muita estrutura dos chamados itãs, que são as formas que os povos, os povos nagôs, eles têm de contar, digamos assim, alguns elementos da sua cosmogonia. Então, ali vai ter uma lição de moral no filme. Sim. Vão ter muitos acontecimentos. É um drama, né? Mais um drama, apesar de longo. O filme é longo, tem mais de 2 horas, mas é muito interessante. Você fica com a atenção completamente voltada, né? E é muito interessante, gente. Olha, a gente tem uma herança muito forte ligada ao Oió. Sim. Principalmente o culto de Xangô, né? E o filme é todo falado em Iorubá. Esse é um dos pontos altos do filme, inclusive. É muito interessante, porque o filme, né, todo em Iorubá, eu recomendo a vocês assistir com legenda, até pra gente ouvir, né? Então é muito interessante, né? Eu recomendo, muito bacana, muito bacana. Tem outras produções, né, vindas de países da África na Netflix, né? A Netflix está investindo muito nisso, está expandindo assim os horizontes. Foi lentamente, mas eles estão alcançando assim vários continentes e muitos países. E uma coisa interessante do filme é que assim, ele é todo muito interessante de ver. A fotografia é muito boa, a trilha é muito boa. E o jeito que ele conta a história, você sente tudo. Você fica com raiva daquele homem, porque Sarou, gente. No começo você fica assim, ai, que cara incrível. Depois você fica assim, é sério, moço? Pelo amor de Deus. As atitudes dele são terríveis, né? São muito duvidosas, mas tudo se encaixa. Tudo faz parte para levar a grande lição, né, do final, né? A grande lição de moral. Vou, assim, só dizer isso, que tem a ver com os perigos do orgulho e da vaidade. Sim, exatamente. Então, é muito interessante.
E a gente tem esse REC, né? A gente está falando muito do CEAL, do Centro de Estudos Afro-Orientais, né? O CEAL, no seu processo de extensão, tem oferecido cursos em línguas africanas, principalmente do Iorubá. Então, assim, está tudo muito conectado. Veja essa sessão do REC retomando seu formato original, porque está muito interessante, né? E como a gente falou, tem muitas produções lá, então a gente vai vir a falar de outras, a gente já falou de algumas, como a série das rainhas, né? Que a gente vem falando toda vez que lança, a gente fica na expectativa. Mas tem muitas produções e às vezes são deixadas de lado, né? A gente não dá atenção, mas tem muita. E a melhor coisa que a Netflix inventou foi: você assiste, embaixo tem uns recomendados. Que geralmente são relacionados nesse sentido, de país de origem ou até da própria história, né? Do próprio jeito de contar a história. Então, assim, tem muita coisa legal aparecendo na Netflix. Então, dê uma chance. Pois é, gente. Canais do Grupo à Tarde é assim. Informações qualificadas, fiquem ligadas, fiquem ligados. Gente, mais uma vez, muito obrigada e até a próxima.